Olá, eu sou Alexandre Silvério, sócio-gestor da Azequest. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre os nossos fundos e sobre os mercados no mês de julho de 2017. O mês de julho de 2017 foi um mês extremamente positivo, tanto para os mercados domésticos brasileiros, bem como para os mercados internacionais. O cenário externo continua extremamente favorável. Acredito que desta maneira podemos continuar tendo um movimento ao longo do segundo semestre também bastante favorável para os ativos de países emergentes, bem como também para os países como o Brasil, que também dependem do fluxo externo. Esse cenário externo tem sido corroborado por Estados Unidos crescendo de forma moderada, com uma tranquilidade em relação à atuação do Fed no que diz respeito aos juros e, claro, também uma recuperação, ainda que lenta, mas uma recuperação consistente da comunidade europeia, também num cenário de alta liquidez. Acho que esse cenário de risk-on, como a gente chama, ou seja, de um cenário pró-risco, beneficia de forma extrema os países emergentes, como eu já falei, as commodities, e também proporciona um dólar fraco, o que para o Brasil é o ideal nesse momento. Em relação ao cenário doméstico, acho que o mês de julho também foi um mês bastante positivo. Começando pela parte econômica, podemos citar a questão da inflação, que segue surpreendendo muito favoravelmente. A gente tem uma inflação baixa há vários meses. Isso, obviamente, que de forma inequívoca fortalece a posição do Banco Central de continuar caindo os juros. Nosso cenário de juros foi revisto ao longo do mês de julho, à luz dessa nova realidade inflacionária e também da mensagem que o Banco Central deu na última reunião do Copom. E agora nós esperamos que a gente vai encerrar o ano de 2017 com uma Selic em torno de 7%. O que, sem dúvida alguma, é transformacional, tanto do ponto de vista do cenário de investimentos, mas também para o cenário econômico prospectivo para o ano de 2018. Obviamente que essa âncora econômica que nós estamos vivendo no Brasil, num momento tão conturbado político, não vem apenas da taxa de juros, mas vem também da percepção que a equipe econômica, capitaneada pelo ministro Meirelles, vem de forma seguida colocando matérias para votar, projetos interessantes, projetos microeconômicos, projetos que vão ao longo do tempo trazer resultados e muitas vezes esses projetos não estão nem nos jornais, não estão na pauta da imprensa, que fica muito focada tanto na questão das alegações e denúncias contra a classe política, bem como também a reforma da Previdência. Em relação às reformas, acho que é importante comentar sobre o mês de julho, tivemos vitórias importantes no que diz respeito à reforma trabalhista, mas a reforma da Previdência, a grande reforma que o governo Temer vem buscando, sem dúvida alguma, ficou num grande momento de aguardo, uma vez que a denúncia em relação ao presidente Temer acabou sendo votada somente no início de agosto. Uma vez que o presidente Temer teve uma vitória, de certa forma até forte, em relação a essa primeira denúncia que foi apresentada contra ele, nós acreditamos que nos próximos meses, provavelmente no mês de setembro, a reforma da Previdência vai voltar à pauta. Ainda é muito cedo para afirmar qual é o tamanho da probabilidade de que essa reforma seja aprovada ainda nesse semestre. Mas o mais importante, sem dúvida alguma, a volta dessa possibilidade, o retorno desse debate em relação à Previdência é muito importante para a sustentabilidade fiscal do Brasil. E na nossa opinião aqui na Azequest, isso deve trazer, essa volta dessa discussão deve trazer mais uma continuidade de otimismo para os ativos brasileiros nos próximos meses. Esse nosso otimismo, que vem sendo colocado mês após mês em relação aos nossos fundos, fez com que as nossas principais estratégias de investimento no mês de julho tivessem performances realmente muito boas. Gostaria de destacar inicialmente as nossas estratégias de renda variável, tanto long only quanto long short. Nosso fundo Quest Ações teve uma performance de 6,6 no mês de julho, contra o Ibovespa, que rendeu 4,8. E o nosso Azequest Small Mid Caps teve um retorno de 10,6 no mês, ou seja, nós conseguimos, dentro de um cenário em que nós focamos em empresas do setor de varejo, consumo, empresas mais ligadas a essa queda da taxa de juros e que são beneficiadas também de uma possível retomada econômica, ainda que a gente espera isso um pouco mais para frente nesse momento, esses fundos foram muito bem alocados nesses setores. Nossos fundos long shorts também tiveram uma performance excelente, o Quest Total Return
terminou o mês com 2,25%, isso dá 281% do CDI. E o destaque, acho que absoluto da nossa grade, fica para o nosso fundo Azequest Multi, nosso fundo macro. O fundo rendeu 3,6%, 451 do CDI, tendo sucesso na sua estratégia tanto em renda variável, mas também com uma forte presença de resultados positivos, tanto no book de juros quanto no book de moedas. Para encerrar, eu gostaria de colocar que foi muito importante esse mês de julho para os nossos fundos, das nossas estratégias em geral, principalmente porque após um mês de maio extremamente difícil para os mercados e também para os nossos fundos, nós conseguimos, em apenas 2 meses, fazer com que os nossos fundos tivessem uma recuperação, ou seja, recuperássemos a queda, o drawdown que nós tivemos ao longo do mês de maio, e nós já nos colocamos numa posição novamente acima da performance que nós tínhamos até aquele momento de grande volatilidade que nós experimentamos em maio. E na nossa cabeça aqui na Azequest, um retorno rápido, uma recuperação rápida para os nossos investidores é fundamental para o sucesso da nossa performance de longo prazo. Muito obrigado e aguardo vocês no próximo vídeo da Azequest.